From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Estamos continuando a nossa meditação no capítulo 6 do livro de Êxodo. Tivemos na nossa última programação a introdução ao capítulo 6 deste livro maravilhoso que nós estamos meditando. E um dos destaques da nossa introdução, meus irmãos, foi que Deus capacita os seus escolhidos. Sim, Deus capacita os seus escolhidos. Se nós olharmos para a Bíblia, nós encontraremos grandes exemplos que mostram o quanto Deus capacita aqueles que Ele escolheu. O amor de Deus, ele é tão sublime. Ele nos separou, Ele nos preparou um caminho. Se você olhar, basta tomarmos posse do que Deus tem para nós e esvaziarmos o nosso coração de todo orgulho, de toda altivez, que Deus vai poder trabalhar através de nós. E na presença de Deus nós podemos aprender. É isso mesmo, Moisés aprendeu muito na presença de Deus. Ele aprendeu muito mais ali naquele tempo com a sarça do que toda a sabedoria que ele tinha adquirido ali no Egito. Aprendeu muito, muito mais. Então a presença de Deus, ela nos faz aprender e a crescer. Agora, é um prazer para nós e um privilégio para nós trilharmos esta jornada de escolhidos de Deus. Ele faz de nós como uma semente plantada numa boa terra. Moisés era uma semente plantada numa boa terra. Sim, Moisés ele tinha essa semente plantada na boa terra que era o coração dele. Por mais dificuldades que ele passou, Deus estava com ele, sustentando a ele. Nós podemos ver em São Mateus capítulo 13, verso 23, e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. Isso mesmo, multiplica porque caiu em boa terra. A semente que caiu em boa terra, ela ouve a palavra e ela entende a palavra. E nós vimos que esse entendimento da palavra não é um entendimento intelectual da palavra, né? Nós aprendemos isso também, mas é a graça e a sabedoria de Deus. Isto é maravilhoso. Então nós vamos ler a Escritura Sagrada para a nossa meditação desta manhã. A nossa Escritura se encontra no livro de Êxodo, capítulo 6, do verso 1 até o verso 9. É muito bom se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. Se você não puder, escute com bastante atenção. Êxodo, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da terra. Falou Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor.
Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da grande angústia de espírito e da dura escravidão. Que o Senhor acrescente as bênçãos e a graça e a misericórdia e o poder da sua palavra em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vemos aqui no verso 1 que Deus faz esta promessa então para Moisés, que ele tiraria o povo com mão poderosa. Deus não deixou Moisés na mão. Deus nunca deixa um filho, uma filha na mão. E Deus não faria diferente aqui com Moisés. Ele não deixou Moisés na mão. A demora na libertação não significava que Deus tinha renunciado sua promessa. Às vezes, quando Deus promete algo para nós e aquele algo demora a acontecer, a nossa tendência é achar que Deus se esqueceu, que Deus renunciou à sua promessa que ele fez. Mas, meus irmãos, Deus nunca renuncia à sua promessa. Deus, ele sempre guarda a sua promessa. Deus estava trabalhando em seus propósitos. Então, Deus estava dizendo em outra palavra para Moisés assim: agora você verá o que eu farei a Faraó. É isso que está dizendo aqui o verso 1. Você vai ver agora, Moisés, o que eu vou fazer com o Faraó. Ele acha que ele é a mão forte do Egito, porém eu sou a mão poderosa. Ele vos deixará ir por mão poderosa e os expulsará da terra. Então, seria uma mão poderosa. E essa mão poderosa não era a mão de Moisés, mas era a mão do Deus Todo-Poderoso. Então, Faraó foi forçado por um grandioso poder, e ele não só os deixará ir, mas os expulsará da terra. Então, outras dificuldades tinham que vir sobre Israel, mas a promessa de Deus ainda era certa. A promessa de Deus ao nosso favor, ela é certa. Faraó nenhum poderia impedir e ir contra essa mão poderosa. Então, quando o inimigo vier sobre nós, quando o inimigo vier sobre cada um de nós, lembre-se disso, existe uma mão poderosa ao nosso favor. Então, lá no capítulo 5, nós vimos que Faraó ficou ali dando risada deles, a dizer, como que dizendo assim: eu sou o poderoso, quem são vocês? Mas agora nós vamos iniciar neste capítulo 6, onde nós vamos ver a mão poderosa de Deus. Deus agora vai começar a mostrar para Faraó quem é Deus. Então lembre-se disso, Deus não deixou Moisés na mão. A demora na libertação não significava a renúncia da promessa. Deus estava trabalhando em seus propósitos. Deus estava dizendo: agora verás o que farei com o Faraó. Ele vai ser forçado por um grandioso poder e ele não só os deixará ir, mas vai expulsar você das terras. As dificuldades que vão vir sobre vocês não vai impedir o cumprimento da minha promessa. No verso 2, Deus diz assim: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E depois nós vamos ver mais uma vez que Deus reforça a sua autoridade e poder. Não sou qualquer um. Não, um desses deuses do Egito. Eu não sou qualquer um para você. Veja como que Deus vai passo a passo se mostrando, renovando a sua promessa para Moisés. Ele diz: eu tenho mão poderosa. E além de ter mão poderosa, eu não sou qualquer um. Eu sou o Senhor. Meus irmãos, às vezes nós achamos que Deus é qualquer um. Ele é como qualquer outro Deus aí de signos.
o Deus dos signos, os deuses das cartas, de baralho, dos adivinhos. Não, Deus não é qualquer um. Ele vem aqui assim, eu sou o Senhor. Não sou como qualquer um desses deuses do Egito aí não. E vou mostrar isso para você. E aí ele fala no verso 3, que ele apareceu para Abraão, ele apareceu para Jacó como Deus Todo-Poderoso. Sim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de poder. Eu sou a força dominante. Esse Deus Todo-Poderoso é como se ele dissesse assim, eu sou a força dominante. Ninguém pode ir contra a minha vontade. Eu sou absoluto, eu sou eterno. Eu não dependo de ninguém. Não preciso, não tenho dependência de ninguém. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Oh, meus irmãos, como é bom ouvir isso. Eu sou o Senhor. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Então, eles não conheciam a mim como pelo meu nome. Mas hoje nós conhecemos Deus pelo seu nome. Ele é o Deus Todo-Poderoso, a força dominante. É isso que ele estava falando para Moisés. Eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso. Versos 2 e versos 3. Estamos agora no verso 3. Mas Deus se manifestou lá para Abraão. Ele se manifestou como El Shaddai. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. O El Shaddai. Oh, irmãos, como que é bom ter El Shaddai ao nosso favor. Então, para esse grande livramento que ele ia fazer ali no Egito, o próprio Deus se revelou com o seu nome. O Senhor. Eu sou o Senhor. Sim, eu estou renovando as minhas promessas com você, Moisés. Eu estou animando o povo, eu estou animando você. Você saiu ali daquele capítulo 5 desanimado, povo desanimado, você clamando a mim. Mas agora eu estou aqui neste capítulo 6, nos versos 1, 2 e 3, dizendo, eu tenho uma mão poderosa, eu não te deixo na mão. Eu sou o Senhor, eu não sou qualquer um. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou a força dominante. Eu sou El Shaddai, eu sou o Senhor. Irmãos, e hoje nós sabemos qual que é o nome de Deus. Você sabe qual que é o nome de Deus? O nome de Deus hoje para nós é Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha! Você tem hoje toda a revelação do nome de Deus. Você não tem parte da revelação do nome de Deus, mas você tem toda a revelação do nome de Deus. Qual que é toda a revelação do nome de Deus? Senhor Jesus Cristo. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele continua sendo o grande El Shaddai. Ele continua sendo o Senhor. E Ele é o Deus que renova suas promessas. Ele diz assim, eu os tomarei como meu povo. Era isso que ele estava falando para Moisés. Moisés, espera lá. Eu sou Deus com mão poderosa, eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai, eu os tomarei como meu povo, um povo peculiar, e serei o seu Deus. Oh, não precisamos pedir nem ter mais do que isso, para que nós possamos ser felizes. Basta dizer isso. Basta tomar isso, melhor dizendo, eu tomei você que está me ouvindo nesta programação, eu tomei você como meu filho, sim, o meu filho peculiar, e eu sou o seu Deus, aceite-me como seu Deus. E no verso 4 ele diz assim, também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiro. E nós vimos a aliança de Deus. O que é a aliança de Deus? Nós vimos. Se você quer saber mais sobre a aliança de Deus, escute o final do capítulo 5, as lições do capítulo 5, que nós falamos sobre a aliança, o concerto. Agora Deus revela o seu nome.
Então agora é diferente, Deus vai reforçar o concerto dele, aquele mesmo concerto, aquela mesma aliança, promessa que ele fez lá com Abraão, Isaque e Jacó. Este concerto que começou lá com os patriarcas incluía a terra de Canaã, por onde durante muitos anos eles vaguearam como peregrinos e estrangeiros, onde Abraão andou, onde Isaque andou, onde Jacó andou como peregrinos e estrangeiros. Ali Deus fez a promessa de dar aquela terra aos seus descendentes, aos seus filhos. E na mensagem Abraão Restaurado, profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, diz assim: e ele foi diante de Deus, e Deus apareceu para ele e veio para ele no nome do Deus Todo-Poderoso, cuja palavra hebraica ali significa El Shaddai, o Todo-Poderoso. E descobrimos, ao subdividir aquela palavra, Shad em hebraico significa seio. Shaddai significa seio de Deus, um Deus com seios para derramar a sua própria força em seus filhos que creem. Olha que maravilha! Deus está derramando em você a própria força dele, você que crê nele. E quando eles estão enfermos, quando eles estão fracos, quando eles estão oprimidos, quando eles estão ansiosos, como eles estão sem saída para um determinado problema, quando o fluxo do Espírito está debilitado, ele derrama a sua força em você. Enquanto você segura nos seios de Deus, em sua promessa, e começa a retirar as suas forças daquela promessa. Oh, os fortes seios de El Shaddai. Que quadro mais lindo! Vejam que consolo para um homem velho, cansado, de 100 anos de idade, mas que ainda continuava firme na promessa de Deus. Agora a Bíblia diz que eles eram bem avançados na idade, eles eram bem avançados nos anos, um homem velho que havia segurado na promessa de Deus. Ele disse: eu sou aquele que tem seios, Abraão, e você não é mais do que uma criancinha agitada. Vem, deixa eu te acalmar. Esse ventre seco de Sara, ele vai se transformar em um ventre de vida. E Deus disse para ele, sim, e ele como um homem, ele estava tão bom quanto morto, porque ele estava velho. Não havia nada que ele pudesse fazer para reverter a sua velhice da sua esposa, bastante velha. Abraão não tinha o que fazer, meus irmãos. Mas Deus disse para ele, o mesmo Deus que estava ali com Moisés, nesses versículos do 1 ao 4 que nós vimos, ele disse: mas eu sou a mãe, amém? Eu sou a mãe, apenas tome, mantenha-se seguro em minhas promessas e continue lutando. Eu sou capaz de fazer algo por você. Oh, como eu gosto disso. Amado Pai Celestial, como gostamos de ouvir isso, que o Senhor é um Deus que é capaz de fazer algo por nós. Quando chegamos a um beco sem saída, é tão bom saber que o Senhor derrama a sua força em nós e nós podemos segurar em cada uma das suas promessas e retirar forças dela. Ó Deus, como é bom sabermos que temos um Deus com seios para derramar a sua própria força em nós. Os que cremos, nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos na Tua mão poderosa, nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, nós Te conhecemos pelo Teu nome, que é Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Senhor, por cada promessa. Sela em nós a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.